Essa semana, eu e minha família tiramos alguns dias de férias. Aproveitamos os últimos dias de férias das crianças e demos uma escapadinha. Fomos fazer um passeio. E fomos ali para Goiás. E essa época do ano, a paisagem ali é bastante seca, a vegetação muito seca. Quando nós estávamos chegando perto de cruzar o estado de Goiás, de repente, trânsito parado na estrada. Nós já havíamos parado algumas vezes por causa de obras, né? É mais uma parada. E aí se passam 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, e a gente não saía dali. O movimento de lá para cá estava normal, daqui para lá não ia, e ninguém sabia o que tinha acontecido. E depois de 1 hora, com 2 crianças no carro, perto do meio-dia, um sol, mais um sol. Aí decidi sair com eles, né? E vamos sair, vamos aproveitar. Se tivesse uma bola, seria perfeito. A gente ia ficar jogando futebol ali, ia ser maravilhoso. Mas a gente andou um pouco. Resultado é que depois de 2 horas e meia, e é bem isso mesmo, nós saímos dali. E tudo isso aconteceu porque um caminhão pegou fogo, aparentemente sozinho. Quando nós passamos, estava só a carcaça do caminhão, já não tinha mais nada. E aí na quinta-feira nós estávamos num parque, e logo após o almoço saímos para fazer uma caminhada e vimos uma fumaça, incêndio numa mata bem próxima. E ali era uma área de camping, algumas famílias estavam acampadas, e eu falei, meu Deus, e o fogo daquele jeito. Falei, já vai pegar tudo aqui, uns pinheiros e tudo seco, tudo seco. Falei, não vai sobrar nada. E aí olhei os funcionários do parque assim, todo mundo parado, um fumando cigarro ali, tranquilo, o pessoal assistindo, contemplando aquela tragédia acontecendo. E eu falava, meu Deus, ninguém vai fazer nada, não é possível. A gente ficou um pouco ali, depois a gente saiu, parece que o fogo se extinguiu sem maiores problemas. Mas eu percebi que aquela cena é o retrato do que a gente vive hoje. Estamos diante de um incêndio e a gente age como se nada tivesse acontecendo. Estamos diante de grandes transtornos emocionais que nos afetam pessoas ao nosso redor, e a gente vai seguindo a vida como se tudo isso fosse muito normal. A gente se vê triste, amargurado, abatido, desanimado, mas para a gente é só cansaço, porque afinal de contas todo mundo trabalha muito. E a gente não tem tempo para descansar, a gente não tem tempo para parar. Aliás, a gente tem uma dificuldade com parar, né? Hoje no culto das 8, na liturgia, no momento da ceia, não houve música. Foi em silêncio a distribuição dos elementos da ceia. Ixi, é uma incomodação só. Aí vem um falar, não vai ter música? Não tem música mesmo? Não. A gente se sente mal. É um problema isso. Nosso coração fica inquieto. A gente se sente incomodado. Essas coisas ficam perturbando a gente. E o remédio que a gente encontra para isso é o entretenimento. É o entretenimento que está nos entorpecendo, que faz com que a gente viva como se essas coisas não existissem, que faz com que você passe por um período difícil, de depressão, de ansiedade,
como se nada tivesse acontecido. E você sai do lado de lá achando, oh, eu sou forte demais. Não, você não lidou com as suas coisas. É a mesma coisa que faz um adicto. Para não lidar com os problemas, ele vai para o álcool, ele vai para as drogas. Ou alguém que se entrega às compulsões. É um drama. É um caso de saúde pública. E não diz respeito somente a nós, brasileiros, latino-americanos. Mas é um problema mundial. O mundo todo está sendo afetado por problemas emocionais. E aí não existe classe social privilegiada, sexo privilegiado, não existe idade privilegiada. De crianças a idosos, os problemas emocionais eles vão se avolumando. Eles vão aparecendo nas nossas vidas. Nos sentimos afetados por nossas emoções. E elas parecem nos trair na maioria das vezes. Você já parou para pensar o que acontece comigo e com você? Porque em determinados problemas, o seu sono é afetado a ponto de você passar dias com insônia. Pessoas que estão há semanas sem dormir, meses sem dormir. Já parou para pensar porque é uma tendência cada vez maior de jovens e adolescentes que se mutilam? Crianças que deveriam estar preocupadas em qual será a próxima brincadeira, e elas estão angustiadas, com feridas emocionais, angústias emocionais, como se fossem adultos. Preocupação e ansiedade, como se fosse executivo de uma grande companhia, que tivesse milhões para administrar. Uma sobrecarga tremenda. Jovens e adolescentes com uma insegurança absurda. E a automutilação é um caminho. E isso vai se disseminando. Você já parou para pensar por que a autossabotagem te prejudica em todos os seus projetos? Tudo vai bem, tudo começa bem, até que alguma coisa acontece e você para. Alguma coisa acontece e você desanima. Alguma coisa acontece e você retrocede. E se você fizer uma anamnese, se você fizer uma retrospectiva, você começa a perceber que isso é cíclico. É cíclico. E aí pega você desde a infância, né? Os projetos que você não conseguia levar adiante. E isso não é só porque você é preguiçoso, você não liga para isso. Isso tem raiz emocional, profunda, grave. Por que é que você se sente mal quando está junto com outras pessoas? Talvez você, como eu, seja muito tímido. E se eu chego num lugar onde eu não conheço ninguém, eu quero entrar mudo e sair calado. Eu quero parecer invisível, né? Mas não estou falando de timidez, mas de situações em que parece que está todo mundo olhando para você. Está todo mundo te avaliando, está todo mundo te julgando. E aí isso gera o que chamam de fobia social. E aí você não quer mais ficar perto de ninguém, porque tudo é muito ameaçador. Por que é que o bullying tem feito cada vez mais vítimas?
Aliás, o padrão de bullying vai sendo atualizado cada dia mais, né? Na minha época, eu sofria bullying na escola, era no meu círculo de amigos ali, só. Né? Uma meia dúzia de moleque chato. Agora, com a internet, isso toma uma proporção avassaladora. Olha o que aconteceu com essa menina aqui, ó. Ela foi viajar com a escola para a Europa. E ela tirou uma foto na frente da Torre Eiffel. E ela postou no Twitter dela assim: a escola de vocês também leva vocês para a Europa? Uma postagem inocente. Fez o que um monte de gente faz, o tempo todo. Ela não deve ter 16 anos, sei lá, é uma adolescente. Se você vê os comentários, o que essa menina sofreu essa semana, a ponto de ter que ir lá e falar assim: pessoal, desculpa, não era essa a minha intenção. Mas um negócio assim absurdo, de ódio, de maldade. E aí fico imaginando o emocional dessa menina nesses dias. Como ela se sente. E como é que ela está lidando com isso. Porque até então ela era só uma menina. Agora ela já é conhecida. Todo mundo sabe quem é ela. Uma invasão nos perfis dela nas redes sociais. E a grande maioria sim, 99,9%, para massacrá-la. Como se ela fosse responsável por toda a desigualdade social existente no mundo. Ela é só uma menina que quis parecer legal. Foi só isso. Mas com certeza está sofrendo, assim como muitos de nós. Com certeza está sofrendo, assim como muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos amigos. E os problemas emocionais, eles são assim, chegam por onde a gente menos espera. E nos sabotam, nos adoecem, nos aprisionam. A grande questão, e aí para você entender o que acontece comigo e com você, é a gente entender esse processo de pensar, sentir e agir. As nossas emoções, elas são controladas pelo nosso pensamento. E aí pensamento é aquilo que chamam de crenças, é esse conjunto de valores que você tem acerca de você, acerca do outro, acerca do mundo, acerca da vida. E é esse conjunto de crenças que vai influenciar as suas emoções e os seus sentimentos. E esses sentimentos e emoções vão te levar a uma atitude. O problema é que nos nossos dias há um hiperestímulo para que você viva baseado nas suas emoções. Você está se sentindo bem? Se você está bem, está ótimo. Isso faz bem para você? Então seja feliz. Não está fazendo mal para ninguém? Segue em frente. Mas esse é o caminho para a morte. Porque as nossas emoções não são confiáveis. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. As nossas emoções, elas são enganosas. Porque muitas vezes elas se baseiam em pensamentos que não são verdadeiros. Quem tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas e se sente ameaçado pelos outros, o que ele sente é real, é muito real, só que se baseia numa mentira.
Percebe como a gente se confunde fácil? O sentimento é verdadeiro. Você está sentindo aquilo, e aquilo é uma verdade. Mas isso se baseia numa mentira. Porque ninguém está te avaliando, ninguém está te julgando, ninguém está te ameaçando, e ninguém está incomodado porque você está aqui. Se nós nos basearmos nas nossas emoções, nós estamos caminhando a passos largos para a morte. Nós estamos flertando com o pecado. Estamos flertando com o mal. Por isso, a importância de conversarmos sobre isso. Por isso, a importância dessa série de mensagens. Por isso, conversarmos sobre metanoia, que é essa transformação que acontece no pensamento, na mentalidade. Tudo estaria bom se fosse só isso. Mas tem um ingrediente novo na receita. Surge agora com vocês a teologia do coaching. E não riam porque isso é sério. E isso está adentrando as igrejas. A teologia do coaching nada mais é do que a nova modalidade da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade perdeu adeptos, perdeu força nas últimas décadas, e especialmente nas redes sociais, os teólogos e adeptos da teologia reformada foram ganhando força, né? Agora surge a teologia do coaching, e isso está invadindo as igrejas pelo Brasil. Eu não sei dizer pelo mundo, mas no Brasil, aqui em Rio Preto, eu sei que já teve alguns eventos baseados na teologia do coaching. Pastores que se tornam coaches. E o problema não é ser coach. Coach é uma profissão, está aí o pessoal discutindo, tem uma série de coisas aí. Como em toda profissão, tem gente muito boa e tem muito falastrão, né? O problema é quando a gente tenta misturar o coaching com o evangelho. Aí dá problema. E é isso que está acontecendo. Porque a teologia do coach, ela se baseia na pessoa, no homem, nas vontades e nos desejos de cada um. Ela não se baseia na cruz, ela não se baseia em Cristo e nem se baseia no Evangelho. E aí são eventos e mais eventos, de reprogramação do DNA, reprogramação mental, ativação não sei do que, e por aí vai. Tem agora até o coach quântico. Eu não estou exagerando não, tá? É sério. É sério. E a ideia do coach quântico é que os seus pensamentos, eles têm o poder de fazer com que as coisas se materializem. Isso não tem nada a ver com física quântica, tá? Se você falar isso para um físico quântico, ele tem um infarto na sua frente. A física quântica é uma ciência importante, tem ajudado a gente em várias coisas. O coach quântico tem nada de ciência, nada, ok? Nada, mas nem um pouquinho assim, nada. É superstição, é sincretismo, e se envolve fé, se parece com feitiçaria, mas é uma forma pós-moderna de feitiçaria, né? Você não vai ver uma bruxa com uma vassoura, uma verruga no nariz, não tem nada disso.
São grandes auditórios com milhares de pessoas, gente bonita, bem vestida, gente que só anda de carro importado e anda de jatinho particular, gente que faz ponte aérea São Paulo, Nova York 3 vezes na semana, gente que vai para a Europa para se livrar do estresse. É assim. E custa uma fortuna. Estão pagando rios de dinheiro por isso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão doentes. As pessoas não estão bem. E elas estão sedentas. Todo mundo quer uma solução. Todo mundo quer um caminho. E não há como negar que as ferramentas do coach, de fato, ajudam as pessoas. Você sai de uma imersão, nossa, transformado. A questão é manter aquilo depois, né? São outros 500. Mas você sai de lá voando. Ninguém segura. Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como igreja, nós temos o desafio de sermos uma comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho. E a minha pergunta para você hoje é: de que forma o Evangelho tem transformado a sua vida? Como é que o Evangelho tem afetado a sua vida e transformado o seu jeito de pensar e o seu jeito de ser? É disso que Paulo fala aqui. A carta de Paulo aos Romanos é quase um tratado teológico. Belíssimo, por sinal. Profundo. Aonde ele fala especialmente acerca da justificação pela fé. Mas aqui no capítulo 12, ele passa a falar sobre como viver a vida cristã. E ele inicia o capítulo retomando um aspecto importante da espiritualidade judaica, que era o sacrifício. Na fé judaica, não havia relacionamento com Deus sem sacrifício, por causa do pecado. E o sacrifício acontecia com a morte de um animal diante de um sacerdote no templo. E o sacerdote era uma espécie de perito do IML. E o papel dele, além de executar o sacrifício do bichinho ali, era atestar a morte do animal. Porque se o sacrifício fosse executado de um modo errado, e o animal ficasse ali agonizando, não serviria. Então, quando o sacerdote falava, morreu, sacrifício válido, resolvido o problema. A questão é que Cristo já morreu a nossa morte. De que sacrifício Paulo está falando? Você vai ver no verso 1, ele fala: olha, eu rogo para vocês, eu peço de joelhos, que vocês se apresentem como um sacrifício a Deus. Mas como é que se dá esse sacrifício? Ele é vivo, santo e agradável. Se no Antigo Testamento o que validava o sacrifício era a morte, no Novo Testamento o que valida o sacrifício é a vida. E uma vida santa. Que o pastor Vitor nos relembrou aqui, quando estávamos nos preparando para participar da ceia, foi isso. A ceia, ou a mesa da ceia, é uma mesa acolhedora, mas é uma mesa implacável.
Porque ela nos desafia a um compromisso. E esse compromisso é sobre como nós vivemos. Sobre como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. E se você continuar lendo do capítulo 12, Paulo vai começar a falar de como você tratar as pessoas, nas mais variadas formas. Mas ele toca numa questão, no verso 2, importantíssima, dizendo: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao jeito de ser desse mundo. Não se amoldem à forma como as pessoas estão vivendo em todos os lugares. O Evangelho exige um viver diferente. Um modo de ser diferente. Valores diferentes. Tratamento diferente. E aí vem o desafio: transformem-se pela renovação da mente de vocês. Porque se o seu pensamento for transformado, suas emoções serão transformadas, o seu agir será transformado. Aliás, algo importante, o que as crianças estão fazendo ali no ensino infantil nesse exato momento é exatamente esse processo. A metodologia que nós utilizamos na nossa comunidade segue exatamente esse processo: pensar, sentir, agir. E quando nós desafiamos você, pai e mãe, a adquirir o devocional e a fazer o devocional com seu filho, é para que ele vivencie esse processo de pensar, sentir e agir. E para que o pensamento dele seja formado e moldado através da pessoa de Cristo, ou tendo como modelo o caráter de Cristo. Porque não dá mais para viver como a gente vive. Se Cristo vem e diz: olha, eu vim para trazer para vocês vida e vida em abundância, e a gente está sofrendo, e é interessante perceber isso. Na Idade Média, quando o pessoal falava de sofrimento, o sofrimento é porque não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha saneamento básico, não tinha saúde, não tinha educação, não tinha nada. Aquilo era sofrimento atrás de sofrimento. Agora a gente tem tudo. A gente tem tudo. Todo mundo aqui tem tudo. O máximo que você pode ter ao sair daqui é dúvida sobre o que você vai comer. Mas certeza que você vai comer, isso eu sei que você tem. A gente não tem problema com isso. Agora, o que eu e você a gente vai fazer com as nossas crises emocionais, aí a coisa complica. E isso tem a ver com o que nós construímos na nossa mente. Isso tem a ver com a forma como nós fomos definindo aquilo que é valor para a gente. E a palavra diz: não se amoldem a esse mundo. Não assumam o jeito de ser desse mundo. Não queiram se parecer com as pessoas desse mundo. Isso não quer dizer que você não tenha que se relacionar com pessoas que não são cristãs. Não é nada disso. Você deve se relacionar. A questão é que o que tem que dirigir a sua vida é Cristo. Os valores que vão dirigir e conduzir a sua vida são os valores de Cristo. O que deve moldar a sua mente, a sua forma de pensar, é a mentalidade de Cristo. E retomamos um assunto que a gente já conversou ano passado, que é como ter uma mentalidade bíblica. E para ter uma mentalidade bíblica não tem outro caminho. Cara, pega a sua Bíblia e vai ler. Não tem fórmula mágica. Sabe o que o pessoal faz nesses eventos de imersão?
Privação de sono. Começa com isso. Privação de sono. Tirou seu sono, faz qualquer coisa com você. Alguns amigos participaram de alguns eventos aí recentemente. E voltaram muito empolgados, muito animados. Aí, curioso, quis saber como é que é. Ele falou, não, era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã? O que você estava fazendo às 4 horas da manhã? Não, já fazia 2 noites, que tinha dormido 2 horas. Cara. Às 4 horas da manhã, depois de 2 noites dormindo mal, dormindo pouco. Pode me sugerir o que quiser que eu vou. Aceito qualquer coisa, eu só quero que acabe logo. A gente não raciocina mais. A gente não raciocina mais. E tudo é feito para aquilo dar certo. O cenário é tudo escuro. Aliás, tendência das igrejas agora, tudo parede preta, né? Do teto ao chão. E você cria ambientes com luz, com som, tal, um monte de coisa. E aí a gente vai sendo conduzido. E você sai de lá melhor? Com certeza. Mas a Bíblia não está falando de viver melhor. A Bíblia fala de transformação. De uma mudança que acontece de dentro para fora. É metanoia. É essa palavra que Paulo usa aqui para transformação. Essa transformação que acontece na essência. Não é maquiagem. Não é reforma para tapar a rachadura da parede. Mexe nas bases da nossa vida. Quando Cristo diz, você quer ser meu discípulo? Negue-se a você mesmo. É esse processo de negar quem nós somos, as nossas vontades, os nossos desejos. Tomar a nossa cruz e seguir nas pisaduras de Cristo. Isso pode não mudar as suas vontades e desejos. Aliás, é bem provável que isso não aconteça. E isso é engano que a gente cai muitas vezes. Quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente ouve a palavra, e a gente diz sim ao desafio do discipulado, e a gente acha que a partir daquele momento nunca mais a gente vai sentir nada. E não é isso. Jesus fala, toma a sua cruz. A salvação, a graça, é de graça. Mas o discipulado, sabe qual é o custo do discipulado? É tudo, é toda a sua vida. Tudo. Absolutamente tudo. Para mudar a nossa mente, a gente precisa entender o Evangelho. Entender que se não for Cristo, nós não somos nada. A música que ouvimos no início do culto, que passou aqui. Se Ele não for o oxigênio que enche os nossos pulmões, a gente está perdido. Nós estamos perdidos. Enquanto nós estávamos parados lá na estrada, e os meninos entediados, depois de algumas brincadeiras, sem muito sucesso, a gente decidiu tirar uma foto. E a gente acabou, os meninos sentaram no capô, no teto do carro, e a gente fez uma selfie ali, e eles ficaram sentados ali. De repente, ouço os caminhões que passavam na outra via, um caminhão buzinando. Quando eu vejo o Levi em cima do carro fazendo joia para os caminhoneiros. E para cada buzinada que ele recebia, aquilo era tudo para ele. Porque ele estava ali entediado.
É um desconhecido fazendo joia para ele. O pessoal vê aquele menino ali. Os caminhoneiros entediados também, todo mundo entediado. E eu vi aquilo, eu falei, a gente é assim. Criança se realiza com pouca coisa. E a gente se engana assim. Uma curtida no Instagram, um sorriso, uma olhadela. Como preenche um negocinho aqui dentro. A gente coloca toda a nossa expectativa nisso. A gente coloca toda a nossa vida nisso. Se a felicidade do Levi estiver na buzinada de um caminhoneiro, porque ele está fazendo joia lá, ele está lascado. Se divertir com aquilo é bom. Foi uma diversão para a gente. Pois ele e o Felipe ficaram lá competindo, quem conseguia, eram os likes, cada buzinada era um like. Mas a nossa vida não pode se basear nisso. A nossa vida tem que se fundamentar em Cristo. A nossa mente tem que ser transformada a partir da mente de Cristo. Quer reprogramar a sua mente? Vai para a palavra. Ela é a revelação da vontade de Deus. Está confuso e não sabe quem é você? Deus diz quem você é. E o que importa de fato é quem Deus diz que você é. Esses dias alguém me perguntou, mas na Bíblia tem resposta para tudo? Eu falei, não, para tudo não. A Bíblia nunca se propôs a isso, né? Mas tem o suficiente para que você não tenha mais com o que se preocupar, para que nada perturbe a sua paz. Porque a Bíblia revela Cristo. Essa é a preocupação da Bíblia, é revelar Cristo. E Cristo é a revelação plena de Deus. Então tudo que você precisa está aqui. E a Bíblia vai te apontar para Cristo. E é Ele quem vai transformar nossa mente, nosso coração, o nosso ser e o nosso viver. Nós vamos seguir nessa série. Próximo domingo a gente está de volta para aprofundar um pouquinho isso aí. Tentar entender o que está acontecendo com a gente.